Meu nome é Mariana, e eu também não sou a protagonista dessa história. Quem viveu tudo isso foi o meu irmão mais velho, Diego, um homem que dedicou a vida inteira à boleia. Ele começou a dirigir caminhão ainda jovem, aos 19, e por mais de 15 anos rodou o país levando todo tipo de carga. Nunca foi medroso, muito menos impressionável. Era do tipo que ria de história de assombração e sempre dizia que, na estrada, o único perigo de verdade era gente viva. Mas o que aconteceu com ele mudou completamente a forma como eu vejo essas coisas. E até hoje eu me pergunto se aquilo que o tirou de mim foi só cansaço, ou algo que ninguém vai conseguir explicar. Tudo começou em uma noite de quinta-feira, quando ele foi chamado às pressas para substituir um colega que tinha passado mal no trecho entre o Arizona e o Colorado. A carga já estava pronta em um pátio em Phoenix, e o motorista anterior havia deixado o caminhão estacionado, esperando alguém da empresa ir buscá-lo. Diego aceitou o chamado sem pensar duas vezes. O dinheiro era bom, o trecho era conhecido e ele gostava de viajar à noite para evitar engarrafamentos e calor. Ele me ligou às 7 da noite antes de sair. Disse que tinha dormido bem à tarde, que a viagem seria rápida e que em 2 dias estaria de volta. Ou só pegar esse caminhão aí e tocar direto até Denver. Tem uns trechos desertos, mas é tranquilo. Já fiz isso várias vezes. Eu desejei boa viagem, como sempre fazia, e nos falamos mais uma vez por volta das 9. Ele contou que já estava com o caminhão, mas comentou algo que na hora achei estranho. O caminhão tá todo em ordem, mas, sei lá, tem um cheiro dentro da cabine que eu não consegui tirar. Não é podre nem nada assim. É tipo um cheiro de coisa velha, de coisa guardada por muito tempo, sabe? Um cheiro seco, esquisito. Eu brinquei dizendo que devia ser o fedor do outro motorista e a gente riu disso. Ele ligou o ar-condicionado, jogou um pouco de desinfetante e seguiu viagem. Parecia tudo normal. Mas às 2 da manhã, eu acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem de áudio dele, coisa que ele raramente mandava, ainda mais de madrugada. A voz de Diego estava tensa, rápida, mas controlada. Mari, desculpa te acordar. Eu só queria dizer que acabei de passar por uma coisa estranha. Tô na estrada entre Kayenta e Cortez. Tá tudo escuro, nenhum carro vindo. E de repente, apareceu um vulto no acostamento. Eu juro que vi. Era como uma mulher parada, de pé, com um vestido comprido. Não estava de branco nem de preto. Era meio cinza, meio sujo. Eu achei que fosse alguém pedindo ajuda. Mas quando cheguei mais perto, ela simplesmente virou de costas e desapareceu. Não sei se fui eu que dormi e sonhei, mas juro que vi isso acordado. Tô mandando isso só por desencargo, para registrar. Me responde quando acordar. Ouvir aquilo me arrepiou inteira. Diego não era de inventar. E mesmo se fosse uma alucinação, por que ele estaria alucinando se tinha dormido bem, se estava acostumado com o trecho, com o horário? Mandei mensagem assim que ouvi, mas ele não respondeu, o que me deixou ainda mais angustiada. Por volta das 5 da manhã, ele me ligou de novo com a voz rouca, parecendo exausto. Mari, eu não tô bem. Tô tendo muito sono, como se o corpo não respondesse. E eu comecei a ouvir barulhos dentro da cabine. Que tipo de barulho? Não sei explicar. Às vezes parece um estalo, outras vezes parece tipo um rangido. Mas o pior é quando sinto que tem alguém aqui comigo, tipo atrás do banco. E agora há pouco eu tive certeza de que ouvi alguém respirar no meu pescoço. Ele disse isso com a voz embargada e eu percebi que ele segurava o choro. Eu vou parar num posto, descansar um pouco. Não tô confiando em mim mesmo e tenho medo de provocar um acidente. Pedi que me ligasse assim que parasse e ele prometeu. Mas a próxima ligação dele aconteceu só 3 horas depois. Quando atendi, ele estava visivelmente transtornado. Mariana... A porta da cabine abriu sozinha.
com o caminhão desligado e o motor travado. Como assim? Eu parei num posto, estacionei certinho, fechei a cabine por dentro, travei tudo. Dormi por uns 40 minutos. E quando acordei, a porta estava escancarada, mas não tinha ninguém. Só o cheiro, o mesmo cheiro, mas muito mais forte. Quase me sufocou. Aquela foi a última vez que falamos com clareza. Depois disso, só vieram mensagens desconexas, algumas com ruído. Uma em que ele só dizia: "Ela tá aqui, Mari. Ela tá dentro." Eu tentei ligar, tentei rastrear o celular, tentei contato com a empresa, mas me pediram calma, dizendo que caminhoneiros às vezes perdem sinal, desligam o celular para descansar, que eu não devia me preocupar tanto. Às 7 da noite daquele dia, o caminhão de Diego foi encontrado encostado no acostamento, com o motor ligado, luzes acesas e a porta do lado do motorista entreaberta. Ele não estava lá. A carga estava intacta, o rádio ligado, celular no painel. Mas o banco do motorista estava todo manchado de suor. Quando avisaram que tinham achado o caminhão, fui direto para a delegacia local, mesmo sem saber se iam me deixar participar de algo. Fui porque precisava ver, precisava entender. Demoraram horas até me passarem alguma informação. Os policiais disseram que estavam tratando o caso como desaparecimento em zona rural e que era cedo demais para tirar qualquer conclusão. Mas o que mais me marcou foi o que o policial que encontrou o caminhão falou. Não oficialmente, mas num momento em que ficou sozinho comigo e se permitiu dizer mais do que devia. Quando abrimos a porta da cabine, o calor lá dentro estava irrespirável. Mas não era calor de sol, era como se o ar tivesse apodrecido. A gente quase vomitou. Ele não tinha obrigação de me contar isso. E o que disse depois me marcou ainda mais. Seu irmão deixou as impressões das 2 mãos no volante, como se tivesse segurado com força demais, como se tivesse lutado para não sair dali. Mesmo assim, não encontraram nenhum sinal de luta, nenhuma digital estranha, nenhuma marca no chão, nem pegadas indo para direção alguma. Só o banco do motorista molhado de suor e o celular no painel. E mais uma coisa, que só me revelaram dias depois. Havia um bilhete rasgado no banco do carona. O papel estava dobrado em 4, como se tivesse sido guardado no bolso por muito tempo. E o que me disseram que estava escrito ali foi: "Quem entra, leva junto." Só isso. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação. A empresa de transportes jurou que o motorista anterior tinha sido removido por mal súbito, que estava internado e sem condições de falar. Disseram que era coincidência, que Diego devia ter tido uma crise parecida, talvez causada por calor excessivo, exaustão ou até intoxicação por algum vazamento de gás no interior da cabine. Mas eu sabia que não era isso. Diego era saudável, era experiente, e o que ele viveu, o que ele me contou, não tem como ser classificado como crise. Tinha pavor na voz dele, desespero, uma sensação clara de que estava sendo observado, sendo seguido, até que não aguentou mais. Os dias passaram e não houve qualquer pista concreta sobre o paradeiro dele. Nenhuma câmera o registrou saindo da estrada. Nenhuma testemunha o viu andando por perto. O caminhão não tinha marcas externas. Não houve nenhum registro de atividade suspeita na região. Foi como se ele tivesse evaporado. Só que eu conhecia o meu irmão. E eu sabia que ele não fugiria, não abandonaria o caminhão e, principalmente, não me deixaria com tantas perguntas sem resposta. Por isso, eu insisti. Peguei todos os detalhes da viagem, a rota, os horários. Fui pessoalmente até o posto onde ele disse que parou. Consegui conversar com um frentista que estava de plantão naquela madrugada. Ele foi direto ao ponto. Eu vi esse caminhão, sim. Chegou perto das 5 da manhã, mas não desceu ninguém. Como assim? Perguntei. O caminhão ficou ali por uns 40 minutos. Faróis apagados, mas eu não vi o motorista sair, nem vi a porta abrir. Eu ia lá ver, mas, sei lá, tinha alguma coisa estranha, um clima pesado.
Eu senti que era melhor não me aproximar. Depois, ele me olhou com hesitação, abaixou o tom e falou quase sussurrando. Eu escutei uma voz, lá de dentro, uma voz baixa, feminina, como se cantasse uma música em outro idioma. Era um som abafado e parecia muito antigo. Eu travei. Não era possível. E, ao mesmo tempo, era exatamente o tipo de coisa que Diego teria rido se escutasse de outra pessoa. Mas foi ele quem viveu. E agora, quem não ri sou eu. A polícia arquivou o caso como desaparecimento sem suspeita de crime. A empresa me ofereceu uma indenização baixa, tentando encerrar o assunto. E quanto ao motorista anterior, aquele que Diego substituiu, ele morreu no hospital uma semana depois. Causa oficial, falência múltipla de órgãos. Mas, de novo, sem explicação aparente. Só o corpo se desligando sem aviso. Na época, tentei processar. Tentei ir atrás da verdade, mas fui abafada por burocracias, por silêncios, por um sistema que parece ter medo de admitir que nem tudo pode ser explicado. Hoje faz 2 anos que meu irmão desapareceu e ainda sonho com ele dirigindo naquela noite. Às vezes, acordo suando, sentindo o cheiro seco e velho que ele descreveu. Às vezes tenho a impressão de que ele ainda está tentando voltar, que ainda segura aquele volante, tentando não deixar ela tomar o controle. Acho que o caminhão já foi repassado para outro motorista. Ou talvez esteja abandonado em algum pátio por aí. Ninguém da empresa quis me responder isso, mas se algum dia você for chamado para recolher um caminhão no meio da noite, abandonado num pátio no deserto, e sentir um cheiro seco, meio oco, que não sai, não entre. Ou se entrar, não vá sozinho. Meu nome é Osvaldo. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e o que eu vou te contar aqui não tem nenhuma explicação lógica. Eu não sou muito de falar sobre isso com os outros, mas seu canal me deu coragem. A história aconteceu em 2022, no trecho entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ali, perto do quilômetro 234 da BR-242, tem uma curva conhecida pelos motoristas como Curva do Sumidouro. Quem roda por lá já sabe, é ladeira, contracurva e muita neblina no fim da tarde. Naquele dia, eu tinha saído de Goiânia por volta das 6 da manhã e pretendia passar direto até Barreiras, onde ia dormir. Mas por volta das 18h30, já quase escurecendo, vi algo estranho no acostamento. Um carro sedã, prata, caído com a frente num buraco, como se tivesse saído da pista. Diminuí a velocidade. O pisca-alerta do carro ainda piscava, mas ninguém saía de dentro. Encostei devagar no acostamento, abri a porta e fui ver se tinha gente viva. Foi aí que vi a cena. O carro estava meio torto, com a frente afundada num barranco raso. Um homem estava fora do carro, com sangue na testa, tentando abrir a porta de trás. Atrás do volante, uma mulher chorava, com o rosto ensanguentado. E no banco de trás, uma criança. Devia ter uns 7 anos, presa pelo cinto, desacordada. Aquilo me gelou o corpo. Perguntei se estavam bem. O homem respondeu que sim, mas que a menina não acordava. Ele dizia, ela está respirando, mas não abre os olhos. A mulher chorava sem parar. Tentei abrir a porta de trás, mas ela estava travada. Corri até a cabine, peguei a chave de roda e comecei a forçar. O homem me ajudou. A porta cedeu. Vi a criança mais de perto. Ela ainda respirava. Estava pálida, com um corte leve na testa. Ficamos ali, os 3, tentando acalmá-la, falando com ela, enquanto a mãe tremia inteira, dizendo que era culpa dela por não ter reduzido na curva. Depois de alguns minutos, a menina abriu os olhos. Ela parecia desorientada, mas respondeu ao nome. O pai e a mãe começaram a chorar de alívio. Ajudei os 2 a saírem do carro com cuidado. Eles não tinham celular com sinal. Então, ofereci para levá-los até um posto de apoio. Coloquei todos dentro da cabine e seguimos viagem.
No caminho, a mãe me agradecia sem parar. Ela se chamava Rosana, o pai, Luiz Fernando, e a menina Marina. Disseram que estavam indo para o interior do Piauí passar o Natal com a avó de Rosana, que estava doente. Tinham se atrasado na estrada e, ao fazer a curva, ela perdeu o controle do carro. Chegamos no posto uns 30 minutos depois. Ajudei a colocar os três no banco do restaurante. Pedi um café com leite para eles e uma moça da cozinha trouxe uns biscoitos. Fui até o frentista pedir ajuda para rebocar o carro. Quando voltei, a mesa estava vazia. Achei estranho. Fui até o banheiro. Olhei no estacionamento. Ninguém. Perguntei para a moça da cozinha. Ela me olhou como se eu tivesse ficado louco. Que família! O senhor chegou sozinho. Juro por Deus. Ela disse que não viu ninguém comigo. Que eu estacionei, pedi um café e fiquei ali sentado, esperando, sozinho. Fiquei tão confuso que voltei para o caminhão e fiquei parado ali dentro, trancado. Pensei que tinha sofrido algum surto, alguma coisa do tipo, mas não foi só imaginação. No dia seguinte, quando voltei com o mecânico para rebocar o carro não estava lá. Voltei no dia seguinte com um mecânico da região. Falei que tinha uma família acidentada, que o carro devia estar lá no barranco. O cara conhecia o trecho e foi comigo. Paramos no mesmo lugar. Nada, nem o carro, nem marcas de pneu, nem pisca-alerta, nem vidro quebrado, nada. Eu fiquei parado, olhando para o mato, para o barranco, para o chão seco, e me senti mal, como se tivesse sido enganado pela minha própria cabeça. O mecânico tentou me consolar, dizendo que talvez o guincho já tivesse passado, mas eu sabia que não, porque não tinha nem marca de freada. Voltei para o caminhão e segui viagem, ainda desnorteado. Mas essa história não acaba aí. Uns 2 meses depois, numa madrugada de março, eu parei para dormir num posto na região de Ibotirama. Lá tem um senhor que vende café e pão de queijo de madrugada, de um trailer. Me sentei e puxei papo com ele. E do nada, ele falou assim: "O senhor já ouviu falar da curva dos três?" Eu travei. Perguntei o que era aquilo. Ele disse que era uma curva ali na BR, perto do Quilômetro 334. Disse que há uns anos uma família morreu ali num acidente feio. Que o carro deles perdeu o controle na contracurva e caiu no barranco. Morreram os 3, pai, mãe e a filha pequena. E que, desde então, caminhoneiros começaram a relatar encontros com eles. O mais comum, seu moço, é gente que jura que ajudou a família, leva para o posto, dá comida, depois descobre que sumiram. O senhor acredita? Eu não consegui responder nada. Apenas olhei para ele, o café esfriando na minha mão, e senti uma coisa que nunca mais vou esquecer. A menina que eu tirei do banco de trás do carro me olhou nos olhos antes de desmaiar de novo. Ela sabia que eu estava vendo. E hoje eu penso se aquilo não foi algum tipo de pedido, algum tipo de reencenação que eles ficam repetindo, até alguém lembrar que eles existiram. Se é isso, então que esse vídeo sirva para isso. O nome deles era Rosana, Luiz Fernando e Marina. Se alguém aí já passou por essa curva e viu um carro prata caído no barranco, com uma mulher chorando e uma criança desacordada no banco de trás, você não está louco, você só foi escolhido para ver. E se vir de novo, ajuda. Mesmo que não faça sentido, eles não machucam ninguém. Eles só querem ser lembrados. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você sabe que tem algo mais na estrada do que a gente vê nos faróis. Então se inscreve no canal, porque aqui a gente dá voz a quem carrega segredos pesados. E bora bater a meta de 1000 likes nesse vídeo, para que mais gente escute o que os caminhoneiros têm para contar. Meu nome é Emerson, tenho 43 anos, sou de Teresina, no Piauí, e trabalho com transporte de cargas há quase 20 anos. Hoje eu rodo mais no trecho Maranhão-Pará. Mas essa história aconteceu numa rota que eu fazia com frequência anos atrás.
entre Caxias e Santa Inês, passando por alguns trechos da BR-316, que quem conhece sabe. Tem pedaço que parece estrada fantasma. Eu nunca gostei de inventar história de assombração e até hoje sou meio cético. Mas essa viagem especificamente me deu um nó na cabeça que eu nunca desatei. Na época, eu carregava muito material de construção para uma empresa que estava abrindo depósitos no interior. E como sempre fui mais noturno, por causa do calor e do trânsito, saía por volta das 19 horas e viajava até umas 4 horas da manhã, parando só se o sono apertasse demais. Essa carga, em especial, era de tubos de PVC, caixas d'água e algumas ferramentas. Coisa leve, bem presa com cinta. O baú ia praticamente vazio em peso. O caminhão que eu usava era um Mercedes velho, barulhento, mas valente. E o som dele me deixava tranquilo, acostumado já com cada ruído. Era uma sexta-feira, eu lembro bem, porque era véspera de feriado no Maranhão. Saí de Caxias por volta das 19h20, lanchei num posto antes de pegar a estrada e segui tranquilo. A pista estava seca, com pouco movimento, e a noite, apesar de quente, estava limpa, sem sinal de chuva. A viagem seguia normal até por volta das 23 horas. Eu já estava no trecho entre Bacabal e Pio 12, onde a estrada começa a ficar mais isolada. É um trecho com muito mato e poucas luzes. Às vezes, você roda 20 quilômetros sem ver uma alma viva. Foi nesse trecho que eu ouvi o que parecia o choro de uma criança. Dei um pulo no banco, como se estivesse ouvindo coisa errada. Baixei o volume do rádio, fiquei em silêncio e ouvi de novo. Era um som abafado, mas repetido. Parecia vir lá de trás, de dentro do baú da carreta. Na hora, meu pensamento foi direto para alguma sacola que podia ter rasgado, alguma coisa solta arranhando as paredes. Mas o som não era de atrito. Era um choro sentido, baixinho, intercalado com um tipo de soluço. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Passei por um quebra-molas e fui até a lombada seguinte, uns 3 quilômetros adiante. Mas o barulho seguiu, mais forte, e parecia agora mais próximo. Parei no acostamento. Desliguei o caminhão. Tudo ficou mudo. Esperei e então ouvi, como se alguém batesse de leve por dentro da lataria do baú. 3 batidas. Depois silêncio. Depois o choro de novo. E eu congelei. Na hora, meu corpo travou. Sabe quando sua mente tenta achar uma explicação racional, mas o instinto te diz outra coisa? Era isso. Não tinha motivo para ter ninguém ali dentro. Eu mesmo tinha fechado o baú no pátio da empresa, com lacre e tudo. Ainda assim, desci, com a chave do baú na mão e uma lanterna fraca no bolso da calça. Quando cheguei na lateral da carreta, o som já tinha parado. Nenhum choro, nenhuma batida. Fiquei parado, escutando. Só o vento nas árvores e o barulho de um grilo. Coloquei a chave no cadeado e parei. Algo dentro de mim dizia para não abrir, mas eu abri. Levantei a porta devagar e ela rangeu. Iluminei lá dentro. Só os tubos, as caixas de plástico empilhadas, tudo quieto como devia estar. Dei 3 passos para dentro. Olhei cada canto. Nada. Mas quando estava para sair, a lanterna piscou e no instante em que a luz falhou, eu ouvi de novo. Bem atrás de mim, o choro. Baixo, mas nítido. Me virei rápido, varrendo com a luz. Nada, mas a sensação de que tinha algo ali comigo não me largava. Como se alguém estivesse encostado na parede do baú, entre os tubos, me observando no escuro. Fechei a porta de uma vez, com raiva, com medo, com tudo junto. Subi no caminhão e só parei quando cheguei em Santa Inês, 2 horas depois. Na manhã seguinte, no pátio da loja onde descarreguei, um dos funcionários perguntou: "Ei, patrão, quem veio com você?" Olhei estranho. Falei que tinha vindo sozinho, como sempre. Ele riu e respondeu: "Ah, pensei que tinha vindo com alguma criança. Quando você entrou no pátio, um dos meninos aqui disse que viu um moleque agachado lá dentro do baú. Só sumiu quando a porta abriu.
Engoli em seco. Aquele dia eu não dormi. Voltei vazio à luz do dia, ouvindo música alta, tentando esquecer, mas nunca esqueci. Anos depois, conversando com outro motorista velho de trecho, contei essa história. Ele me perguntou qual era a origem do caminhão que eu usava na época. Respondi que tinha sido comprado usado, de uma transportadora do interior da Bahia. E foi aí que ele me disse uma coisa que me deixou gelado. Ele lembrava dessa carreta. Dizia que anos atrás, um pai desesperado entrou com o filho escondido num dos compartimentos da carroceria para tentar fugir com ele. Mas o baú foi lacrado e despachado sem saberem que tinha alguém lá dentro. O menino ficou preso sem água, sem ar. Quando abriram já era tarde demais. E desde então, segundo ele, alguns motoristas juravam ouvir um choro no fundo do baú. Mas ninguém falava disso publicamente, com medo de parecer louco. Depois disso, eu vendi o caminhão. E até hoje, quando pego estrada à noite, evito olhar muito tempo pelo retrovisor, porque às vezes, mesmo agora, eu ainda acho que ouço aquele som abafado de alguém chorando lá atrás. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael e rodo de caminhão há uns 8 anos já. Não sou de falar muito, mas o que aconteceu comigo em março do ano passado me deixou com uma pulga atrás da orelha até hoje. Não sei explicar o que foi. Também não sei se vai soar tão assustador assim, mas quem vive de estrada vai entender o incômodo. Na época, eu estava levando uma carga de telha ecológica de Maringá até uma cidadezinha no Mato Grosso do Sul. Peguei a BR-376 no início da tarde e, como de costume, planejava dormir só no dia seguinte de manhã. Quando pego trecho longo, gosto de dirigir de noite. Menos movimento, menos calor, menos dor de cabeça. E foi mais ou menos por volta das 11 da noite que parei num posto simples, daquele sem bandeira, perto de Ivinhema. Não era grande coisa, mas tinha café, banheiro limpo e uma bomboniere com uns salgadinhos e pão de queijo requentado. O frentista era calado, mas educado, e ficou me olhando mais do que o normal enquanto abastecia. Tomei meu café, dei aquela esticada nas costas e estava voltando para o caminhão quando ouvi o barulho da lona da carroceria mexendo. Achei estranho, porque não estava ventando. Fui até lá, joguei a luz do celular e nada, pensei. Deve ter sido impressão ou algum gato do posto passando por cima. Voltei para a cabine e segui viagem. Uns 30 minutos depois, já no escuro da estrada, comecei a ouvir um barulho de ferro vibrando vindo da parte de trás do caminhão. Era um som ritmado, metálico, que só aparecia em velocidade constante. Tipo como se alguém estivesse batendo com um cano no eixo. Reduzi, olhei pelos retrovisores, tudo aparentemente normal. Parei no acostamento e fui conferir. A lona ainda estava no lugar, os ganchos todos presos, pneus cheios, carga intacta. Olhei por baixo, nada. Subi de novo e continuei. Aos poucos o som foi voltando, e o mais estranho é que ele parecia se movimentar. Uma hora soava mais perto da cabine, depois sumia, depois reaparecia como se estivesse do lado do carona. Comecei a ficar incomodado de verdade. Não era cansaço. Eu conheço bem quando o corpo começa a falhar. Aquilo era outra coisa. Faltando uns 70 quilômetros para o meu ponto de descanso, uma coisa aconteceu que até hoje me arrepia de lembrar. Olhei rápido pelo retrovisor esquerdo e vi por um segundo só o reflexo de uma figura, uma pessoa, sentada na beirada da carroceria. Era como se tivesse agachada, com as mãos apoiadas no metal, o rosto colado nas costelas do caminhão, olhando para frente. Mas quando olhei de novo, não tinha nada. Pensei em tudo. Alguém subiu quando parei no posto? Impossível. A carga é alta e o barulho teria me alertado. Cansaço? Talvez. Mas eu não costumo ter esse tipo de alucinação. Nunca tive, aliás. Parei de novo. Desliguei tudo. Desci com a lanterna na mão. Fui caminhando em volta da carreta, conferindo tudo.
E aí vem a parte que me deixou com o coração disparado. Na lateral da carroceria, do lado esquerdo, logo acima do eixo traseiro, tinha marcas de dedos, como se alguém tivesse segurado firme ali. 5 marcas finas, meio gordurosas, escorridas, como se a mão tivesse sido arrastada pelo movimento. E detalhe, meu caminhão tinha sido lavado naquela manhã. Tudo limpo, sem marcas, sem poeira. Eu mesmo revisei antes de sair. Não tinha ninguém ali, nenhum carro passando, nenhuma alma viva naquele pedaço da BR. Subi, fechei a porta com força e segui o restante da viagem em silêncio total, com o rádio desligado. Fiz a entrega e voltei por outro caminho, mesmo sendo mais demorado. Nunca mais peguei a BR-366 naquele trecho. Ainda hoje não sei explicar aquilo. Mas toda vez que lavo a carroceria, fico olhando para aquele lugar, esperando alguma marca parecida voltar a aparecer. Depois daquela entrega, fiquei um tempo sem contar para ninguém o que tinha acontecido. Nem comentei com minha esposa, nem com os amigos de estrada. A maioria ia dizer que eu sonhei acordado ou que era cansaço. E, sinceramente, eu mesmo tentei me convencer disso por um tempo. Mas o corpo da gente sabe. Tem coisa que a mente tenta empurrar para longe, mas o corpo lembra. E toda vez que eu via um trecho escuro demais ou algum ponto de acostamento muito vazio, era como se algo cutucasse aquela memória. 2 meses depois, numa outra rota que passava por Ponta Porã, resolvi abastecer num posto maior, com restaurante e tudo. Tava de dia, o clima era outro e eu estava mais tranquilo. Parei para almoçar, pedi um prato feito e acabei puxando conversa com outro caminhoneiro que estava comendo ali perto. Não lembro o nome dele agora, mas era um senhor de barba branca, muito simpático. Começamos a trocar história de estrada, de buraco, blitz, coisa de rotina. Até que ele falou do nada. Evita aquele trecho da 376 perto de Ivinhema. Teve coisa estranha acontecendo por lá. Meu garfo parou no meio do caminho. Pedi para ele explicar. Ele disse que, no mês anterior, um amigo dele, que também fazia aquela rota, viu algo muito parecido com o que eu tinha visto. Um vulto agarrado na traseira do caminhão. O amigo pensou que fosse alguém tentando pegar carona clandestina, mas ao parar, não encontrou ninguém. E pior, sentiu um peso estranho no eixo traseiro por quilômetros, como se estivesse puxando o caminhão para o lado, mas sem vento, sem curva, sem nada. Perguntei se esse amigo dele chegou a ver alguma marca ou sinal. Ele respondeu que depois que chegou no destino e lavou o caminhão, o borracheiro viu uma marca de pé descalço, pequeno, com os dedos virados para fora, bem no topo do paralama. Voltei para o meu caminhão com o estômago embrulhado, porque aquilo batia demais com o que eu tinha vivido. Não era coincidência, não podia ser. Quando cheguei em casa, depois daquela viagem, tomei coragem e resolvi revisar as câmeras do posto onde parei naquela noite. Sim, eu sei que parece maluquice, mas lembrei que os frentistas sempre têm câmeras de segurança externas. Voltei lá uma semana depois e pedi com jeitinho se podia olhar as imagens da noite do abastecimento. Demorou, mas o rapaz me deixou ver. Ficamos passando a gravação até chegar no horário em que eu saí da loja de conveniência e voltei para o caminhão. E aí, meu amigo? No momento em que abro a porta da cabine, a câmera do pátio, aquela que pega de cima, meio na diagonal, registra um movimento rápido, um borrão pequeno, baixo, que parece escalar a lateral da carreta e se agachar perto do eixo. Não dá para ver o que é. Não dá para confirmar se é gente, bicho ou só interferência. Mas eu sei o que vi. E sei que aquele momento bate com o instante em que ouvi o barulho da lona. Desde então, evito passar naquela área, mesmo que isso signifique andar mais. E toda vez que ouço um barulho metálico vindo de trás da carreta, ouço com outros ouvidos. Já revisei cada parafuso daquele caminhão. Já troquei de lona. Já desmontei a estrutura da traseira inteira. Mas tem um som, aquele eco de ferro seco, vibrando em batidas ritmadas, que parece que não saiu da minha cabeça.
Nunca mais vi aquela figura, nunca mais vi marca de mão. Mas de vez em quando rodo em estrada deserta, sinto um peso diferente, sabe? Não no caminhão, em mim. Como se alguém tivesse me escolhido naquela noite. Como se por algum motivo, aquilo que subiu na minha carreta ainda soubesse meu nome. Desde então, costumo dizer para mim mesmo que talvez não seja nada demais. Só mais uma história de caminhoneiro cansado, como tantas outras por aí. Mas toda a estrada tem seus fantasmas, e alguns não fazem questão nenhuma de descer do caminhão. Olá, comunidade do Diário de Terror. Meu nome é Paulo, tenho 46 anos e sou caminhoneiro desde os 22. Já carreguei de tudo um pouco, já viajei por quase todos os estados, já vi acidente, já vi injustiça, já vi loucura. Mas o que eu vou contar aqui foi uma coisa que eu não consegui explicar até hoje. Essa história aconteceu em agosto de 2022. Eu estava fazendo um frete de Goiânia até Ribeirão Preto, descendo pela BR-153, que todo mundo conhece como a Transbrasiliana. Quem roda por ali sabe que tem uns trechos que são pesados, principalmente à noite. A carga era tranquila, só paletes de bebidas, e o caminhão estava com revisão em dia. Saí umas 3 da tarde de Aparecida de Goiânia e planejava parar em Itumbiara para dormir. Mas perdi tempo num congestionamento perto de Morrinhos e já estava ficando tarde. Então decidi fazer mais umas horinhas de volante e dormir mais adiante. Por volta de 2 da manhã, eu já estava lutando contra o sono, mas ainda em movimento. A estrada naquele ponto era reta, sem iluminação, e o céu estava limpo, só os faróis cortando o breu. Foi aí que eu vi um rapaz caminhando no acostamento de cabeça baixa, com uma mochila nas costas e as roupas sujas de poeira. Ele não levantou a mão, não fez sinal, só andava. Mas alguma coisa me incomodou, pensei. Num lugar desses, uma hora dessas, esse cara não tá certo. Não parei. Segui viagem, mas fiquei com aquilo na cabeça. Cerca de 40 minutos depois, numa curva, vi uma coisa estranha de novo. Era o mesmo rapaz, mesma roupa, mesma mochila, mesmo jeito de andar. Mas dessa vez, ele estava do outro lado da pista, indo no sentido oposto. Aquela parte da estrada não tinha retorno nem entrada lateral. Era só mato e cerca de arame por muitos quilômetros. A primeira reação foi achar que eu estava com sono demais. Pisquei, me belisquei e segui. Mas agora a sensação era diferente. Parecia que eu tinha entrado num trecho da estrada onde o tempo não funcionava direito, e aí a coisa ficou pior. Uns 15 minutos depois, comecei a sentir um cheiro forte de barro molhado, como se eu tivesse passado por um lugar alagado. Mas não tinha chovido, e o clima estava seco fazia dias. Logo depois disso, os faróis do caminhão piscaram. Não chegaram a apagar completamente, mas deram um tranco como se tivesse falha elétrica. E nesse exato instante, o rádio ligou sozinho. Eu juro por tudo o que é mais sagrado. O rádio estava desligado, mas ele ligou e tocava uma música sertaneja antiga, com a voz meio arranhada, como se fosse um vinil velho. Eu não conseguia identificar a música. Era lenta, triste, com uma letra que falava de alguém esperando na beira da estrada. Meu braço arrepiou inteiro. Desliguei o rádio. Ele ligou de novo. Desliguei pela segunda vez, dessa vez apertando o botão por mais tempo. Ligou de novo. A terceira vez que desliguei foi puxando o fusível. E mesmo assim, ele continuou ligado. Foi aí que eu vi no espelho retrovisor. O rapaz estava sentado no banco do passageiro, a mochila no colo, as mãos cruzadas. Não olhava para mim, só olhava para frente. A pele era suja de terra seca, como se tivesse sido enterrado e tirado de lá. Eu friei o caminhão tão brusco que quase fui jogado para frente. A cabine ficou em silêncio absoluto.
Olhei para o lado de novo. Não tinha ninguém. Só o banco vazio, como sempre esteve. Mas o cheiro de barro molhado ainda estava lá. O rádio, agora sem fusível, continuava tocando a mesma música triste, repetindo a mesma estrofe. Esperando na beira da estrada para voltar, para voltar. Foi a última vez que ouvi essa música na vida. Parei num posto de gasolina poucos quilômetros depois, já perto de Prata, e só voltei a dirigir com o dia claro. Alguns dias depois, curioso, contei o que vi para um frentista que trabalhava na região. Ele olhou sério e falou: "Já ouvi falar desse rapaz. Dizem que era um estudante que morreu tentando carona nesse trecho. Ninguém parou para ele. Desde então, evito dirigir nesse horário. E se vejo alguém no acostamento, não importa quem seja, eu não olho duas vezes." Se você estiver escutando isso, é porque eu finalmente tomei coragem para contar o que aconteceu comigo em abril deste ano. Não sei se vai parecer tão estranho para quem escutar, mas eu juro pela minha filha que nada do que vou relatar aqui foi exagerado. E se alguém por aí tiver passado por algo parecido, talvez consiga entender que certas coisas, por mais pequenas que pareçam, simplesmente não têm explicação. Eu sou caminhoneiro autônomo, moro em Anápolis, Goiás, e estava levando uma carga de defensivos agrícolas até Redenção, no Pará. É uma viagem puxada, mais de 1.400 quilômetros, mas que eu já fiz algumas vezes. Conheço o caminho, sei onde posso parar para dormir, sei os postos que têm banho quente e comida decente. Naquela noite, depois de mais de 8 horas rodando, eu estava começando a ficar sonolento. Era por volta de 3 da manhã e eu estava perto de um ponto de apoio que sempre uso. Um posto grande, que fica no meio do nada, mas que é seguro. O nome dele eu prefiro não citar aqui, só por precaução. Cheguei, encostei o caminhão, deixei os faróis apagarem automaticamente, como sempre fazem depois de alguns segundos, com o motor desligado, e fui no banheiro. Voltei, comi um pão de queijo que tinha trazido e me preparei para dormir. Foi então que notei uma coisa estranha. Os faróis estavam acesos de novo. Achei que tinha esquecido o botão em alguma posição errada, então entrei, chequei tudo, desliguei e dessa vez fiquei olhando. Em menos de 1 minuto, eles acenderam sozinhos de novo. Pensei em problema elétrico curto, alguma pane, mas o estranho é que o resto do caminhão estava funcionando normal. Nada no painel piscando, nem sinal de bateria fraca. Abri o capô, mexi nos fusíveis, chequei o básico. Voltei, esperei. E pela terceira vez, depois de tudo certo, os faróis se acenderam de novo. Foi aí que eu senti aquela sensação ruim. Não era medo, era como se eu estivesse invadindo um espaço que já não era mais meu. Como se o caminhão tivesse sido tomado por outra coisa. Subi, tentei dar partida só para ver se o sistema reiniciava. O motor pegou fácil, mas aí o rádio ligou sozinho. E não estava em nenhuma estação. O rádio só fazia chiado. Chiado forte, como se alguém estivesse tentando sussurrar no meu ouvido. Desliguei o rádio na hora. Fiquei parado, respirando, me olhei no retrovisor. O posto estava lá atrás, vazio, silencioso. Nenhum carro, nenhum outro caminhão. Só o meu. E aquele maldito farol aceso. Pensei em seguir viagem, mas não queria rodar cansado. Então decidi desligar a chave, descer e tentar dormir ali mesmo com as luzes ligadas. Que fosse problema elétrico, resolvia depois. Fechei a porta da cabine e fui deitar no beliche. Foi aí que começou o que me persegue até hoje. Quando eu estava quase pegando no sono, ouvi um barulho leve, como de alguém mudando de posição no banco do passageiro. Achei que era imaginação, que talvez meu corpo cansado tivesse feito algum estalo. Mas então veio outro som, mais claro. Como se alguém tivesse respirando fundo bem ali na frente. Aquele tipo de suspiro que você solta quando se acomoda para dormir. Me levantei devagar e olhei pelo vão da cortina. Não tinha ninguém.
Mas o banco do passageiro, que eu tinha deixado na posição reta, agora estava um pouco reclinado. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não encostei naquele banco. Voltei para o beliche, coração disparado, e fiquei ali, acordado, só esperando amanhecer. E nessa espera, eu percebi outra coisa: o interior do caminhão. Estava mais frio do que o normal. A janela fechada, motor desligado, cobertor no corpo, e eu tremia de frio e de angústia. Como se alguém estivesse dormindo ali comigo, ocupando aquele espaço, dividindo aquele silêncio. Quando o sol começou a nascer, o frio foi embora. Os faróis finalmente apagaram. Tudo voltou ao normal. Saí do caminhão e fiquei andando em volta dele, procurando algum sinal de falha. Mas o que encontrei foi pior: marcas no vidro do lado de dentro, como se alguém tivesse apoiado a testa ali. E umidade escorrida, como de respiração quente condensando no frio da cabine. Nunca mais parei naquele posto. Nunca mais viajei sem cobrir o banco do passageiro com uma toalha. E toda vez que paro para dormir, deixo uma garrafa plástica no banco da frente. Se ela cair no chão durante a noite, eu dou a partida e vou embora, sem olhar para trás. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquela madrugada, é que nem todo caminhoneiro viaja sozinho.